Dia, pontualmente às 10 horas. Vamos só testar o som aqui que a gente vai começar com mais uma live do livro, primeiro domingo do mês, e estamos aqui com vocês para apresentar este livro que me surpreendeu positivamente. Vou falar um pouquinho, né, da Regina e tudo mais, mas esse livro, inicialmente, parece que ele é um livro apenas organizacional, apenas para ajudar a gente a arrumar a nossa bagunça, aí, a nossa rotina, as coisas em casa, no escritório, no trabalho. Mas ele fala muito mais sobre isso, tá? Então, a gente vai desvendar, ele traz para nós como desvendar essa bagunça física que se conecta diretamente à bagunça da nossa cabeça, que carregamos na nossa mente e que ela vai explicar e trazer algumas técnicas, algumas dicas muito positivas para gente. Então, é livro que eu indico, é livro para ler em uma semana, 15 dias, tá? É muito gostoso, tem muita parte de escrita aqui que ela traz exercícios, ó, tá vendo? Pra gente fazer durante a leitura, muito interessante. Bom dia, meu amor, seja bem-vindo. O áudio tá bom? Pois você me fala e me dá um joinha. A Regina, então, autora desse livro, ela não é apenas uma personal organizer, é doutora em história, né? Tem especialização em desorganização crônica, e entende que a bagunça ela é sim um sintoma, um resultado e não a causa originária da desorganização e da bagunça por si só, tá? Ela ajuda as pessoas a criarem um caminho livre, que ela chama, a gente vai falar sobre liberdade mais no final. Ela, inclusive, criou uma instituição, aqui no final do livro está aqui uma organização, né? É um caminho livre, organização profissional e produtividade. Então, é o foco principal do trabalho dela hoje, aprender a lidar ou ensinar as pessoas a lidarem com essa questão do ambiente, da organização do seu ambiente, a partir de como você está. A partir da sua organização própria, da sua organização mental, da organização dos seus pensamentos, da organização das suas ações, da reorganização de quem você é, para que você tenha uma vida muito mais funcional, muito mais livre, focada na raiz dos problemas e, consequentemente, nas soluções, né? Se livrando aí da indecisão e principalmente do acúmulo emocional que ela chama. A gente vai falar aqui um pouquinho desse processo da ligação direta das nossas emoções com o nosso ambiente e muitas vezes com a bagunça que a gente tá. Marcelo respondeu aqui: o som tá bom. Que bom, mãe. Meu bem, obrigada. Ela propõe, então, na sequência dos livros, 4 áreas cruciais para ajudar. A primeira delas é entender essa conexão profunda entre a mente e a bagunça, como que parece que não tem nada a ver, mas como isso está diretamente ligado e relacionado. A segunda coisa é a gente conseguir enxergar o custo real, né, do quanto que a gente adia a organização e quanto que isso realmente nos custa. Custa a nossa vida, as nossas manifestações, as nossas questões não resolvidas ou mal resolvidas. Terceiro, em aprender as técnicas práticas para a gente se livrar disso ou para a gente reorganizar esses processos, sejam eles quais forem, e estejam eles em quais áreas da nossa vida estiverem. Por fim, ela traz aí a chance e o incentivo para a gente realmente conquistar a verdadeira liberdade. Liberdade de tempo, liberdade emocional, liberdade financeira, liberdade das coisas, liberdade de espaço e pense aí que tipo de liberdade que você está buscando, porque esse livro vai poder te ajudar, tá? Ela lança uma pergunta aí que é o subtítulo, né? Tem a ver com o subtítulo do livro, que ela fala assim: o armário abarrotado é a manifestação de uma mente bagunçada? Começa aí, ela, né, vai dando aí umas diretas, não é indireta. Às vezes vai mexer um pouco com a gente, tem coisas que a gente pode discordar, mas eu convido você a adquirir o livro, a ler o livro e principalmente a fazer as listas, as técnicas e os exercícios que ela traz no livro e depois vocês me contem o resultado. É impossível não ter nenhum resultado se você
fizer pelo menos uma vez por ano, a aplicar as técnicas e seguir o passo a passo das listagens que ela traz no livro, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E a frase mais famosa que ela fala, né, fala nas palestras, tem o TED dela, e principalmente no livro, é que não é porque algo trouxe felicidade no passado que precisa ser guardado para sempre. E aí ela faz a analogia com os presentes que a gente recebe, com o momento da nossa vida ao adquirir coisas, né? E aí é a partir dessa resenha, desse resumo, dessa frase que a gente vai trazer todas as informações do livro. E aí eu vou passar para vocês aqui uma sequência, né, das características, das partes do livro. Ele é dividido em capítulos. Não trago na live uma sequência dos capítulos propriamente dita, porque é muito profundo, tem muita informação, muito mais de uma hora de conversa, mas um resumo aqui dos melhores partes ou dos pontos que eu acho que pode ajudar mais cada um de nós, ou que pode ser mais prático, né? Que a gente possa implementar ou nos fazer compreender com mais praticidade para a gente começar já a arrumar qualquer que seja a bagunça que esteja presente na nossa vida, tá? E aí, segundo a Regina, não tem jeito, a gente precisa prestar atenção na nossa mente, nos nossos pensamentos, na forma como a gente se manifesta. Bom dia, Sandra, seja muito bem-vinda. Então, o subtítulo do livro é A Relação entre a Bagunça Mental e os Armários Abarrotados. Aprenda a organizar as suas coisas e o seu tempo. Tem uma parte lá do livro, do meio para o final, que ela fala dos 3 elementos que meio que tomam conta ou direcionam a nossa vida, né? O tempo, as pessoas, nossos relacionamentos e as coisas que estão relacionadas ou diretamente relacionadas com o dinheiro. E a Regina fala assim: a desorganização envolve questões emocionais. Não é porque algo trouxe felicidade no passado que precisa ser guardado para sempre. Abra o seu coração, abra a sua cabeça e abra os seus armários, começando agora a libertar-se da bagunça, tá? Então, não é um livro sobre coisas apenas, é como as coisas nos mostram ou explicitam a nossa realidade, nos mostram como nós estamos, como nós nos sentimos muitas vezes e se não está tudo tão bem assim, como a gente pode melhorar ou até resolver determinadas situações. A ideia do livro, então, é trabalhar a mudança do nosso pensamento em relação à bagunça, com ideias e dicas para realmente manter os nossos espaços organizados, incluindo o nosso espaço mental. Como eu já falei, a Regina é organizadora profissional, certificada, especializada no trabalho com as pessoas cronicamente desorganizadas ou com transtorno do déficit de atenção e de acumulação. Além disso, é doutora em História e ela nos ensina que é possível, sim, encontrar uma relação entre o seu ambiente e o que está acontecendo naquele momento, como você se descreve. Tudo isso entrelaçado vira sua história. Então, a cada momento, a cada vez que a gente reflete sobre isso, a gente vai entendendo como a gente chegou até aqui e como nós queremos continuar, como nós queremos prosseguir. É como você explica por que as coisas são como são, ou por que você está como você está. Vamos entender como podemos criar um novo relacionamento com os espaços, com as coisas e com o nosso próprio conceito de bagunça. Em seguida, vamos entender também a importância da transformação dos nossos hábitos. Criar novas definições do que é bom, do que é certo e do que é sucesso para realmente nos livrarmos das cargas que não nos deixam ir adiante. E é muito legal porque ela traz as experiências pessoais, ela traz as definições dela e de pessoas que ela atendeu, com as quais ela trabalhou, e faz a gente realmente, me fez refletir, ressignificar e repensar sobre alguns conceitos que muitas vezes eles são embutidos na nossa mente, eu diria, ou são as formas como a gente aprendeu a lidar, ou com as referências que a gente teve desde a infância, na vida profissional, no trabalho, na escola, mas que a gente não parou realmente para pensar se aquilo tem o mesmo significado para nós e se é realmente, se faz parte do nosso propósito,
dos nossos objetivos, daquilo que a gente quer para nossa vida. Cada vez mais a gente está automatizado, a gente faz muitas coisas sem pensar, sem exigir esforço. E aí o convite, então, é para a gente dar esse break, dar essa pausa, fazer essa pausa para a gente refletir e pensar realmente naquilo que a gente precisa, que a gente pode melhorar, que a gente quer para a nossa vida e reposicionar aquilo que não está bom, né? Então ela traz assim, vamos ressignificar. O momento é esse. E nós estamos entrando aí, né, nos 2 últimos meses do ano, então é um período propício também para ressignificar, para reorganizar, para iniciar o ano de 2026 com tudo. Vamos jogar fora todos os pensamentos negativos e deixar o caminho livre, sem bagunça, para o novo, para o positivo e para o bom. Para isso, precisamos entender o que é a necessidade, qual é a nossa necessidade, a vontade ou o desejo, e passar a utilizar a premissa de que menos é mais, sem distrações. E aí eu já vou fazer propaganda de um livro que eu vou ler, não vai dar tempo de fazer live, Poder do Básico, tá? Esse livro aqui me parece ser muito bom. Eu vou ler essa semana, vou colocar no feed para vocês, mais ou menos relacionado com esse processo do menos é mais, tá? A gente já teve outras lives com essa temática e tá em voga de novo e acho que o momento é propício aí, final de ano, para a gente começar a realmente rever as nossas condutas, os nossos objetivos, o nosso foco, o nosso propósito para a gente conseguir melhorar ainda mais o nosso estilo e a nossa qualidade de vida. O nosso relacionamento com o tempo é especialmente importante, pois o tempo está relacionado com o processo de fazer as coisas, riscar da lista de afazeres, priorizar, procrastinar, inclusive, e até de atingir ou não os nossos objetivos. O tempo é fixo e estamos atrelados às 24 horas que um dia tem. E em alguns momentos no livro, ela dá a ideia, tipo hashtag fica a dica, de que a gente não deveria reclamar da falta de tempo, né? De que a gente deveria sim reorganizar as nossas rotinas, as nossas ações, em função do tempo que a gente tem, que é o mesmo para todo mundo. Por quê? Ela traz alguns exemplos e realmente, a hora que a gente começa a pensar, fica esquisito a gente falar que não tem tempo e a gente realizar menos do que muitas outras pessoas realizam, sendo que todos vivemos no mesmo dia de 24 horas. Então, é mais ou menos seguindo essa linha de raciocínio, essa lógica, que ela traz para nós essa questão aí da gente começar a melhorar, inclusive, a nossa conduta e parar de responsabilizar e de culpar o tempo, porque ele não vai mudar. Ele não tem culpa daquilo que a gente gostaria de fazer e não se organizou adequadamente para fazer, tá? E aí, se tem muitas coisas que realmente não cabem no dia de 24 horas, é preciso aprender a priorizar. Nós vamos falar mais durante a live e ela fala o tempo todo no livro sobre essa questão da prioridade. E aí, então, ela traz o contexto da desorganização crônica, tá? Ela vai falar aqui que existem 2 tipos de desorganização, acho que eu coloquei em algum momento, que é a desorganização crônica e a desorganização pontual, e ela trabalha muito com as pessoas nesse contexto da desorganização crônica. E essa desorganização crônica, ela tem 3 componentes. Primeiro, persistência de desorganização severa por um longo período. Você acostuma a ser desorganizado, você habitualmente se tornou uma pessoa desorganizada, acha que isso é normal, às vezes até você nem percebe o tanto que isso te atrapalha ou atrapalha a sua vida e a sua rotina. Segundo componente da desorganização crônica, deterioração diária da qualidade de vida devido à desorganização. Quantas vezes você vai fazer uma coisa e aí você, no meio do caminho, dispersa, desvia a atenção, volta para fazer aquela coisa que você inicialmente deveria ter feito? Mais de uma vez por dia? Várias vezes ao dia? Todos os dias? Como que isso está afetando a sua qualidade de vida e você nem está percebendo? Quantas vezes você deixa o celular em cima da mesa, em cima do balcão, em cima da pia da cozinha e depois você não lembra onde que tá? E aí você perde um tempão procurando aquilo que deveria estar no mesmo lugar ou no lugar de mais fácil acesso
se é algo que você está utilizando o tempo todo. Então, a gente começa a pensar nesse sentido. E terceiro e último componente que ela traz da desorganização crônica é o histórico de esforços fracassados no nosso processo de autoajuda. Então a gente acha que é assim mesmo, que não vale a pena, que tá tudo bem, tá um pouco relacionado ao que eu falei do primeiro componente, a normalização ou normatização que a gente dá às coisas que não deveriam ser normais. Hoje em dia, ó, tá assim disso, né? As coisas que não deveriam ser comuns, não deveriam ser lidados como tudo bem, a gente acaba normatizando porque tem muito ou por até preguiça de ajustar o que precisa ser ajustado. Para manter a bagunça sob controle, duas coisas precisam então acontecer. Primeira, mudar ou alterar os nossos hábitos e comportamentos que permite que essa bagunça prospere ou se mantenha. E segundo, criar um relacionamento novo e mais positivo com os espaços e com as coisas. Precisamos realmente compreender a maneira como nosso cérebro funciona e discutir as mudanças dos nossos hábitos. Ela não aprofunda aqui, ela cita en passant, mas a gente tem live do livro, tem muitos livros que trazem esses estudos da forma como o nosso cérebro funciona. Vale a pena a gente estudar um pouco mais para compreender um pouco mais como que a nossa rede sináptica trabalha, como que a gente é induzido ou conduzido a tomar atitudes ou ações que muitas vezes a gente nem gostaria de ter feito ou nem faz parte da nossa manifestação, do nosso temperamento e da nossa vontade de fazer. Então, é muito interessante aqui um adendo, essa compreensão, né, de entender realmente como o nosso cérebro funciona. Os pensamentos negativos são as coisas internas e a bagagem é exterior à manifestação física. Então, ela faz essa relação do que está dentro da gente e do que está fora de nós. Às vezes, o exterior se manifesta como um problema de saúde. Às vezes, é reflexo daquilo que está bagunçado na nossa vida. E aí, no livro, ela traz vários exemplos, porque ela trabalha não só com a bagunça crônica, né, com essa desorganização crônica, como com o processo da acumulação, né, os acumuladores. Então, vem a partir da desorganização crônica, mas já é um processo de saúde mental, um processo que exige ali um profissionalismo um pouco maior, não só um processo de ressignificação e reorganização do nosso ambiente, tá? Nesse sentido, então, o nosso cérebro pode ser uma arma poderosa ou um inimigo implacável. Depende do que você está suprindo ou de como você está alimentando o seu cérebro. E aí ela traz muito o processo do pensamento positivo, do pensamento negativo, dos inputs, dos insights, dos estímulos que a gente tem externamente. Ela faz um estudo e várias analogias aqui num contexto bem amplo relacionado ao processo do marketing em si, da propaganda, das mídias sociais, daquilo que as pessoas falam ou consideram que deveria ser o melhor para a nossa vida. E a gente muitas vezes não vai da valsa, como diz o ditado, sem pensar se a gente realmente precisa daquilo, se aquilo realmente era necessário ou era uma vontade ou um desejo meu, aquele tipo de aquisição ou aquele contexto de modo geral. Então, o nosso cérebro pode alterar ou disfarçar o que a gente pensa, aquilo que nós pensamos a respeito das coisas, com a mesma facilidade com que nos faz negar ou duvidar de algumas certezas, tá? Então, a gente precisa dar atenção a isso. A única coisa sobre o qual temos realmente controle na nossa vida, no universo, no planeta, nos relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais, é o que pensamos desses relacionamentos. O resto não está 100% nas nossas mãos. E eu diria que a maioria das coisas está a menos de 10% nas nossas mãos. Depende muito das nossas interações e das relações com os outros ou com as coisas, né? Com os contextos e com o ambiente. Quando nos olhamos no espelho, precisamos ver as coisas boas, as coisas positivas em nós mesmos. Mensagens negativas nos cercam a todo momento, tanto social quanto culturalmente. Como resultado, este pensamento negativo, o jeito como nos criticamos o tempo todo é absorvido pelo nosso cérebro e toma posse do nosso subconsciente.
Existe uma profunda conexão entre a quantidade de pensamentos negativos e a quantidade de coisas que temos e das quais não precisamos. Ela começa a fazer, ela faz desde o início e o tempo todo no livro essa relação, tá? Do que temos, do que precisamos, do que queremos, do que desejamos e do que temos sem nem saber que gostaríamos de ter. Temos ideia. Quando ela fala que essas mensagens negativas nos cercam a todo momento, ela traz todo um estudo relacionado às propagandas em si, tá? Então é aquela história assim: passe o creme tal que você vai ter a pele tal, tome tal medicamento ou tal suplemento que você vai ser assim. E isso vai embutindo no nosso cérebro a forma como a gente deveria ser, que nem sempre é como a gente quer ser ou como a gente gostaria de ser. Mas parece que aí vem esse processo de que todo mundo é assim, o normal é assim, o bonito é que seja assim, e a gente acaba se condicionando a isso sem pensar. Temos ideias pré-concebidas do que é o sucesso. E é importante, então, nós definirmos exatamente o que o sucesso significa para nós. E aí, então, a gente se livrar do que ela chama de lixo mental. No final, eu faço um resuminho e trago algumas definições aí de palavras e de frases que ela traz no livro, de definições que ela traz no livro, que vale a pena a gente depois rever também para fixar. Se livrar do lixo mental, criando definições próprias do que é bom, do que é certo e do que é sucesso, tá? Não é fácil mudar, mas acredite que você pode fazer isso. Escolha palavras de incentivo e de estímulo, palavras positivas, ao invés de insistir em dizer e repetir palavras negativas e depreciativas de si mesmo e do mundo ao seu redor o tempo todo, tá? Então é realmente a gente mudar aí, ter uma mudança de conduta, de postura e de ações. Esteja consciente do que está acontecendo na sua vida e o que está levando a você falar coisas negativas e a fomentar o seu lixo mental. É possível encontrar uma relação com o ambiente e o que está acontecendo no momento, como você se descreve. É como você explica porque as coisas são como são. A Sandra colocou aqui: estou com muita dificuldade em relação ao relacionamento interpessoal no trabalho. Sandra, eu imagino, e você não é a única no planeta, né? A gente tem. É muito complexo esse contexto da convivência da nossa relação no trabalho, principalmente se a gente tem essa questão aí de envolvendo um processo de liderança, né? Normalmente o líder ele tem mais desafios e mais dificuldades do que o próprio liderado, mas o bom liderado ele também tem desafios com o líder às vezes num processo de insegurança, de poder, de autoridade, então isso pode realmente gerar conflito, tá? Esse livro é ótimo, vai ajudar, mas não é o que eu indico especificamente para essa sua questão. Eu tenho vários livros, depois eu te chamo no direct e te mando algumas opções aí, algumas condições de livro. Tem um que é fantástico do Eduardo. Depois eu vou te mandar, tá? Eu tenho vários, mas eu tenho uns 2 ou 3 que são os meus favoritos que eu vou te indicar. E quem estiver assistindo a live aqui, depois se tiver interesse também, né? Faça como a Sandra me pede aí, me chama no direct que eu mando as sugestões de livro, tá? Principalmente relacionado a esse processo de liderança, que eu estudei bastante, tenho bastante experiência em relação a isso. Acho que vai te ajudar muito, Sandra. Somos culturalmente condicionados a nos denegrirmos. Os 4.000 anúncios aos quais somos expostos todos os dias não são feitos para levantar o nosso moral. Eles nos dizem que as coisas só vão acontecer se comprarmos determinado produto, se viajarmos para determinados locais, se comermos determinadas coisas. Eles nos dizem que as coisas somos condicionados a não nos sentirmos bem com nós mesmos, gerando necessidades emocionais sem nem percebermos que isso está acontecendo. Isso, amor, Eduardo Ferraz. Coloca o nome aqui para Sandra e para as outras pessoas, é aquele verdinho. Se você não souber, vai lá no escritório que ele está lá. Os livros do Eduardo Ferraz, de modo geral, são fantásticos. Inclusive, ele tem um livro que chama Por que a gente é do jeito que a gente é. Mas é o verdinho, o Marcelo vai procurar, vai colocar aqui o tema agora para você, tá, Sandra? Igual depois eu te mando no direct. Obrigada, meu bem. Então, a gente não percebe como que esses anúncios,
esses 4.000 inputs no dia a dia que a gente acaba às vezes assistindo, ouvindo, influencia a forma como a gente se manifesta ou como a gente se sente. É impressionante. Eu, inclusive, não imaginava que. Eu sabia que a gente tem muitos estímulos né, no decorrer ao longo do dia, mas não imaginava que era essa média de 4.000 anúncios. É muita coisa, gente. É muita coisa que a gente ouve sem perceber. Aquilo está influenciando quem nós somos, a nossa estima, o nosso comportamento, os nossos sentimentos, muitas vezes. Ficamos, inclusive, cansados e sobrecarregados, e com isso acabamos não dando atenção ao nosso ambiente e muitas vezes não percebemos a bagunça instalada ali. E aí ela traz uma definição, um termo de bagunça que é bem interessante, tipo curto e grosso. Bagunça é um termo que podemos usar para descrever o impacto que as coisas têm em nossa vida. Olha como se torna até simples, né? A forma como ela traz. E a bagunça acontece por dois motivos. Ou é uma situação crônica, em que a impressão é de que nunca conseguimos ser organizados, tipo, sempre foi assim. Eu cresci numa casa organizada, num ambiente organizado, meu trabalho é desorganizado e aí parece que nada vai se resolver. É o que ela chama de situação crônica. Ou ela é pontual. Muitas vezes essa pontualidade serve e ajuda de pista para ajudar a gente em alguma coisa que possa estar acontecendo na nossa vida. Perfeito, meu bem, gente de resultados. Sandra, nesse livro, fazendo parênteses aqui, ele traz vários perfis de liderança e vários perfis de liderados, tá? Então, talvez ajude você a compreender a forma com que as pessoas estão se manifestando e reagindo no trabalho, e aí você não vai conseguir mudá-las, mas você vai conseguir mudar você mesmo, né? Ou a forma como você age e reage frente a esses comportamentos, tá? Vai ajudar bastante. A gente já fez live desse livro, não vou me lembrar agora se é 2021, 22, 23, mas dá uma procurada aí no meu Reels que você vai achar. É um livro de capa verde. Na maior parte das vezes, a bagunça é resultado direto de adiar a decisão do que fazer com ela. Nos agarramos ao que podemos precisar e ao que já passou. Aqui eu vou trazer bem por cima, por causa do nosso tempo, mas no livro ela faz a relação do passado, presente e futuro. Tá? Tem outros autores que fazem essa analogia também em relação aos nossos comportamentos ou a como essa tríade do tempo influencia a nossa vida, e ela traz aqui também e faz bastante essa relação de como a gente às vezes acumula as coisas em função do que vivemos no passado, ou do afeto, do apreço, do sentimento que a gente tem pelas pessoas relacionadas àquele objeto, ou que nos presenteou com aquele objeto, e também com a nossa expectativa, com a nossa visão de futuro. Importa compreendermos como a nossa percepção nos afeta. E a nossa percepção é como pensamos sobre algo em um determinado momento. É como eu interpreto o que é ser bem-sucedido ou que vai agregar valor e significado à minha vida. Então, às vezes o fato ele é único, está isolado, mas as pessoas reagem ou interpretam aquele fato, o mesmo fato, de modo diferente. E isso está relacionado à percepção, a como a pessoa enxerga e reage àquele contexto, àquele fato isolado. É a maneira, então, como pensamos, e é a única coisa, de novo, que ela nos lembra que nós podemos controlar. A boa notícia é que nós podemos mudar o que nós achamos a respeito da nossa vida, identificando o excesso de bagagem exterior na nossa vida e aprendendo a separar quem somos das coisas que possuímos. E também, eu diria, acrescentaria aqui, o reflexo externo que nós permitimos hoje na nossa vida, ou a direcionar a nossa vida, a gente começar a priorizar alguns contextos e colocar alguns limites. Ela fala sobre isso no livro também, tá? A questão de prioridade de impor limites. É preciso pensar a respeito do tipo de coisa das quais nos cercamos para nos sentirmos de uma determinada maneira ou para reagirmos à vida. Então, um teste rápido e simples que ela fala e que ela nos incita, né, a fazer pare agora onde você está por um momento e olhe tudo ao seu redor. E tente compreender a conexão de cada uma das coisas e por que aquela coisa está ali.
E outra, observe o seu sentimento em relação a essa análise. É uma primeira etapa ali que ajuda bastante. Fazer depois nos limita. Quando adiamos uma tarefa, notamos que ela geralmente é incômoda por algum motivo. A atitude de fazer depois leva as coisas a se acumularem ainda mais, a ponto da tarefa se tornar desanimadora. E aí você vai deixando cada vez mais, podendo gerar problemas que não existiam ou a tornar problemas pequenos em problemas ainda maiores por ir adiando a tomada de decisão, a ação, a solução daquele contexto. E aí a Regina pergunta assim pra gente: quando exatamente é depois? Depois é amanhã? É depois de amanhã? É um dia? É o ano que vem? É nunca mais? É na próxima vida? Vale a pena a gente pensar sobre isso. Muitas pessoas tendem a se apegar a coisas que já não refletem quem elas são. Muitas vezes refletem os pensamentos ultrapassados sobre quem elas são ou sobre quem elas foram, devido ao nosso passado ou ao quanto esse nosso passado nos afeta, seja ele positivamente ou não, ou negativamente. Se continuarmos a adicionar itens que não fazem bem ao nosso moral ou à nossa alma, ou não removermos os itens que não nos servem mais, simplesmente eles vão continuar em nossa vida e nem percebemos o que estão fazendo com eles, acumulando cada vez mais e mais lixo mental, que vai gerar cada vez mais acúmulo de coisas que não não temos necessidade, que não nos interessa, que inclusive podem nos prejudicar. Por que insistimos em nos apegarmos a algo que perde o valor original? Todo mundo tem coisas, uma série de itens que amamos ou que precisamos. Trazemos objetos materiais para a nossa vida por uma série de motivos. Muito de nós ganhamos coisas de pessoas que nos presentearam com boas intenções, mas são coisas de que nós não precisamos. Ou de que nós não precisamos mais, não fazem mais sentido. Ela traz aqui alguns exemplos, às vezes, de pessoas que nem fazem mais parte da nossa vida, seja porque a gente mudou de cidade, se distanciou de um amigo, a pessoa faleceu, enfim, né? Vários contextos. Essas coisas não nos servem, muitas vezes guardamos e damos valor às coisas devido ao que sentimos pela pessoa que nos presenteou. E às vezes ao que sentimos pela pessoa envolvida naquele contexto. Aí ela fala de fotos, de relacionamentos que já acabaram, enfim, né? Traz uma infinidade de exemplos aí para ficar claro, tipo, quase desenhando para a gente entender. Comece então a pensar nas coisas que te cercam, de onde vieram e para que servem. Coisas são apenas coisas. De novo, coisas são apenas coisas. Nos cercamos de um monte de coisas porque nos falta algo. Continuamos a comprar e comprar e comprar porque de alguma forma acreditamos que as compras irão melhorar a nossa vida. Estamos apegados a um futuro desconhecido e sem nome, que chamamos de um dia. Uma mão na frente, apegada a um futuro sem nome, e a outra atrás, agarrada a um passado distante. São normalmente as responsáveis pela bagunça com a qual estamos tentando lidar no presente. Gente, olha como faz sentido. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso, mas para mim caiu aí um monte de informações, mensagens subliminares que eu não tinha parado para refletir sobre isso. Procure identificar se existe um padrão para as coisas às quais você está se apegando, porque normalmente existem padrões similares em todas as nossas bagunças. E aí eu extrapolaria também, dizendo para a gente identificar os padrões de tudo que envolve a nossa vida, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente não ama tanto assim, das coisas, a partir das coisas que ela, né, que é o tema central aqui do livro, mas o que a gente se apega e por que a gente se apega. Vale a pena, sabe? Lendo esse livro, por isso que eu falei que é muito mais sobre bagunça e objetos. A gente começa a refletir e a expandir tudo ao nosso redor, não só as coisas. E nós não somos as nossas coisas. A Regina traz isso no livro. A gente precisa diferenciar isso.
Nós não somos a bolsa que nós temos, o celular que nós temos, o carro que nós temos ou a casa que nós moramos, tá? E aí não vai nenhuma apologia a uma qualidade de vida boa, a querer ter coisas boas, a morar numa casa boa, querer ter um carro bom, está tudo certo com isso, mas precisamos não confundir quem nós somos com aquilo que nós temos. Nossas coisas são um reflexo temporário de onde estamos neste exato momento. Podemos trabalhar a mente para alterar padrões e mudar a relação que temos com os objetos. E assim que mudamos esse pensamento, a nossa vida provavelmente vai mudar. Eu diria que certamente vai mudar. A Regina aqui foi cautelosa, né? Não querer dar essa afirmação, mas eu sou ousada e eu tenho certeza que certamente vai mudar. Mudar é possível. A mudança de fato acontece quando alteramos os nossos pensamentos sobre objetos e sobre como passamos pelos momentos da nossa vida. A mudança que queremos talvez não aconteça do dia para a noite, mas ela definitivamente vai acontecer, tá? Então, assim, é preciso que a gente entenda essas variáveis envolvidas no nosso contexto, né? E que a gente reflita sobre isso para que a gente possa traçar um plano de ação. Continue se esforçando para mudar o modo como você pensa e fala do presente e da sua percepção das coisas. Preste muita atenção em cada palavra que sai da sua boca. Comece a escolher pensamentos e palavras que farão você sentir bem. E eu também ampliaria aqui que farão você e as pessoas que convivem com você se sentirem bem, né? Eu tenho alguns conhecidos que falam, né, e acreditam piamente no poder da palavra, tá? E eu concordo que aquilo que a gente fala muitas vezes expressa o que a gente pensa e o que a gente sente, ou a forma como estamos nos sentindo naquele momento, e tem um poder, sim, que nem sempre a gente compreende ou percebe o reflexo das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Então, vale a pena seguir esse exemplo aqui da Regina, né? Para a gente prestar muita atenção em cada palavra que sai da nossa boca. Comece a escolher pensamentos e palavras que farão você se sentir bem. Comece olhando ao seu redor e identifique as coisas de que não precisa mais. Quer ou deseja ter. Identifique aquilo que não faz mais sentido nesse momento da sua vida. Qual é a sua percepção sobre o significado das coisas que você possui? Por que você guardou aquilo, né? Ela tem um significado, ela tem ali um momento, uma pessoa, uma relação, um sentimento envolvido naquele contexto, naquela coisa. Devemos aprender sobre a importância de priorizar. E aí a Regina cita aqui o presidente dos Estados Unidos, né, o Dwight, acho que é assim que fala, Eisenhower, que ele fala assim: o que é importante raramente é urgente, o que é urgente raramente é importante. Você já pensou sobre isso? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui, ó, ela traz algumas matrizes, né? A matriz do Stephen Covey, que é aquela matriz do importante e urgente, né? Faça agora, deixe para depois. E ela cita aqui a questão do Eisenhower, que é uma matriz melhorada ou adaptada do Stephen Covey, tá? Então, vale a pena a gente refletir sobre isso, sobre o que realmente importa, sobre o que é urgente, sobre a prioridade que a gente vai dar ao agir, né, com essas coisas ou com essas situações. E aí ela diz, ela citando ainda o presidente, ela fala assim que muitas das questões urgentes não são importantes. E muitas das questões urgentes e não importantes tendem a nos fazer perder o foco ao longo do dia. Precisamos estabelecer limites e dar prioridade. Por quê? Estou me lembrando aqui de um exemplo que ela traz no livro, que às vezes a gente tem uma interferência daquilo que é urgente e ou importante para outra pessoa. E atravessa todo o nosso dia, a nossa ação, a nossa tarefa, a gente para o que a gente está fazendo em função dessa interferência. E aí, por isso que ela ajuda aqui a gente trabalhar com essa questão das prioridades e de aprender a estabelecer limites
frente a essas influências externas, né? Sejam das pessoas, do ambiente ou até das nossas próprias coisas. Muitas pessoas não estão em sintonia com os porquês que elas fazem aquilo que elas fazem, ou aquilo que elas pensam e fazem. Temos uma tendência de não prestarmos tanta atenção ao que está entrando no nosso cérebro ou o que está saindo da nossa boca, especialmente quando fazemos um esforço para nos enquadrar no comportamento da manada. Aí ela aprofunda essa questão do comportamento da manada, que eu não vou fazer isso aqui, porque senão a gente não vai ter tempo, mas vocês imaginam do que eu tô falando e tem a ver com o que eu falei até no começo da live, né? Quantas vezes a gente se pega fazendo alguma coisa que não faz parte da nossa, do nosso temperamento, da nossa conduta, porque tá todo mundo fazendo. Ou porque a gente acha que é o que deveria ser feito sem parar para pensar naquela atitude, naquela ação. Colocamos uma tremenda pressão em nós mesmos para estarmos o mais próximo possível da perfeição. E aí entra o processo do desapego, tá? A gente precisa desapegar e a única forma de desapegar é aprendermos a refletir sobre o que faz com que a gente se apegue, né? Por que a gente está se manifestando dessa forma? Desapegar não é tarefa fácil, pois demonstra a maneira como preenchemos os nossos espaços. E aí, de novo, né? Espaço físico, espaço mental, espaço emocional. Preste atenção nas coisas que você pode tirar da sua vida hoje. E preste atenção nas coisas que estão fazendo você titubear e o porquê estão fazendo você titubear, você duvidar, você achar que vai precisar um dia, você se sentir insegura, você ficar triste, porque algum dia é um dia ou nenhum dia, né? Pode acontecer ou pode nunca acontecer e você fica pegado a algo que nunca talvez acontecerá. A pergunta é: ainda estamos permitindo que o passado e o futuro comprometeram a nossa capacidade de estarmos em paz no presente? Por que criamos essas expectativas? Se isso ainda acontece, por quê? Quando? A gente precisa mapear isso. E aí eu já vou dar um spoiler que no final ela fala do processo da construção do mapa mental. É uma técnica que ajuda muito no processo organizacional também, tá? Desapegar pode fazer com que questionamentos acerca de você mesmo e dos outros aflorem. O processo do desapego costuma trazer à tona memórias e sentimentos que vão da inequação ao arrependimento. Podem trazer à tona sentimentos positivos ou negativos. E aí a gente precisa conseguir bancar esse processo, tanto de reviver o positivo e o afeto que nós temos às pessoas, ao ambiente, à coisa em si, para poder descartá-la, quanto aprender a ressignificar essa lembrança que não foi tão positiva assim relacionada àquela coisa, aquele contexto, aquele ambiente, tá? A gente precisa aprender a lidar com isso. Há duas maneiras que podem ajudar você nesse processo libertador. Primeiro, desenvolver um relacionamento melhor com o tempo. E segundo, alimentar a sua mente com mensagens positivas sobre você, quais são os seus objetivos, de que forma você quer seguir em frente. Aprenda também a desenvolver o amor próprio. Lembre-se que é uma tarefa que vem de dentro de você. Não tenha quem culpar, não depende de alguém, ninguém é responsável. Então, desenvolver o amor próprio depende exclusivamente de você, porque é uma tarefa que está dentro de você. O autorreconhecimento pode surpreender você e definir como você vai levar a sua vida de hoje em diante. Pode ser a grande mudança para a sua vida. Pense mais sobre isso e faça uma lista de todas as suas qualidades e capacidades que te fizeram chegar até aqui. Valorize quem você é, valorize o que você tem, né? E aí isso com certeza vai ajudar muito a gente, tá? Use afirmações, desenvolva um novo hábito de se colocar para cima e se motivar. Você pode fazer isso consigo mesmo, mas também pode motivar o relacionamento com os seus colegas de trabalho, com a sua família, com os seus amigos, em todas as suas relações. Comece hoje e veja a diferença que
O autorreconhecimento, o desenvolvimento do amor próprio vai fazer com que as suas manifestações sejam diferentes, os seus limites, os seus posicionamentos, as suas prioridades e como isso vai refletir numa melhora dos seus relacionamentos. Bom dia, Ju, seja bem-vinda. Mantenha o seu ambiente limpo e organizado. Ressignifique a definição de manter para o novo relacionamento que você desenvolverá com as suas coisas. No livro, ela traz aqui a definição do dicionário, de manutenção e tal, e às vezes essa ressignificação que precisa ser feita, porque a manutenção pode fazer com que o nosso cérebro entenda que as coisas têm que estar como estão, que a manutenção tem que ser do jeito que tá, e não. Ela traz essa ressignificação de que você precisa mudar, e a manutenção, inclusive, da mudança, do descarte, do desapego e da organização, ela é necessária. Divida a organização em pequenas tarefas. Arrume uma coisa ou uma área da sua vida por vez. Então, às vezes, a gente faz essa reflexão, essa análise, e a gente vê que tem um monte de coisa que a gente gostaria de mexer, ou que o nosso quarto está uma bagunça, o nosso escritório está um caos, e a gente quer em apenas um dia resolver os problemas do universo, né? Mudar tudo que a gente levou anos para desorganizar, para bagunçar, para construir em apenas uma hora. Calma, não é assim que funciona, porque se a gente tiver essa expectativa, é provável que a gente se frustre e aí não consiga mudar esse padrão e essa conduta, tá? Então, faça, é uma técnica também, né? Tem um livro que chama Pequenos Hábitos Atômicos, que traz também isso. O Simplifique também traz isso. Tem vários livros que traz essa questão e essa técnica de fazer uma coisa de cada vez, tá? E finalizar, porque senão a gente também começa, abre um monte de portas e não fecha nenhuma delas, né? E isso a médio e longo prazo vai gerando frustração também, porque parece que a gente não consegue resolver nada na nossa vida. Mantenha a clareza das suas ideias e o porquê você faz as coisas como faz. Faça anotações se necessário. Escreva para lembrá-la de seu compromisso consigo mesmo e tenha os seus objetivos na sua frente o tempo todo. A escrita é uma técnica também, ela traz aqui, vários autores trabalham com isso, principalmente dentro de um processo cerebral nosso, né? Uma comprovação, como é que é? Uma Ai, fugiu a palavra. Mas é como se a gente estivesse reforçando, né? Reforçando aquele contexto. Quando a gente escreve, a gente grava melhor. E a gente também, a Regina coloca aqui que é bom a gente colocar em locais visíveis aquilo que a gente escreve, que vai nos ajudar no nosso dia a dia. Então, não adianta você escrever uma tarefa, uma ação, um compromisso que você precisa lembrar e deixar guardado no caderno dentro da gaveta. Você precisa ter isso ou na porta da geladeira, ou na porta do guarda-roupa, do armário que se abre todo dia, na porta do banheiro, do quarto, enfim, locais onde visualmente vai facilitar a sua lembrança também. Escrever funciona como um primeiro passo antes de nos comprometermos com algo. Coloque as suas anotações onde você possa vê-las todos os dias. Use e descubra as técnicas que vão ajudar você. E lembre-se que a ação é o primeiro passo. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. Você precisa agir. A ação é o primeiro passo, independente da sua escolha. Nunca desista. Nunca deixe de acreditar na sua capacidade de levar a cabo as suas decisões. Acredite em você, pois só você pode se melhorar a partir de hoje. Contrate a ajuda de um profissional se for preciso, na área que você tiver maior dificuldade em mexer. Um profissional tende a ajudar e muito o seu processo. Seja a forma que for, não pare. Apenas não pare, tá? E aí, ela traz os últimos capítulos vários exemplos de situações, pessoas e contextos que ela viveu para ilustrar todas essas técnicas, essas formatações e essas explanações que ela dá ao longo do livro, tá? Então, ela traz muito essa questão da nossa conexão. Eu já estou aqui entrando para o resumo nos nossos 10 últimos minutinhos finais aí. Ela traz essa conexão entre a mente e a bagunça, né? Então, essa questão aí do nosso lixo mental e do quanto que a gente
incentiva e acumula cada vez mais lixo mental em função desse nosso contexto, nesse nosso ambiente desorganizado, que é reflexo de uma mente desorganizada. E o impacto que essa desordem traz na nossa vida, né? Ela afeta negativamente o nosso bem-estar físico, a nossa saúde mental, a nossa paz íntima. Então, é muito relacionado em função ao apego emocional a esses objetos. Então, a gente precisa discutir, entender, analisar, refletir o porquê temos dificuldades de desfazer de itens, né? Muitas vezes porque esses itens eles representam felicidade ou segurança no passado, ou de algo que o entendimento, né, do porquê que algo trouxe essa felicidade e deve ser guardado para sempre, como se a gente pudesse perpetuar o sentimento envolvido naquele contexto que a gente vivenciou, né, a situação ali de modo geral, tá? Sumiu aqui meus slides. E aí ela traz muito, aprofunda muito essa questão da desorganização crônica, que é a especialidade dela, dentro, trazendo ou levando até a questão da acumulação, refletindo aí o nosso processo, inclusive, de saúde mental, né? E o foco, então, da gente iniciar agora, sem procrastinação, não deixar para depois, é o tema, é o nome do livro, né? Realmente começar, decidir a partir de hoje a fazer diferença. Bom dia, Dani, seja bem-vinda. E aí, como aprendizado-chave, a gente traz o processo da autoconsciência, a gente entender as raízes, né, do nosso hábito de acumular ou da desorganização. A bagunça não é apenas uma preguiça, não é apenas um relaxo, é um sintoma de algo maior, é um hábito que a gente adquire ou que a gente aprendeu a ter e que a gente pode se desfazer. Essa é a boa notícia, né? Isso vai nos trazer uma certa liberdade emocional, a gente precisa aprender a se libertar desse peso emocional que os objetos antigos e inúteis carregam, permitindo que o passado fique no seu devido lugar, sem sobrecarregar o presente e sem influenciar o futuro, ou sem a gente achar que vai influenciar o futuro, né? Reconhecer, então, que a organização é um processo contínuo, é uma tomada de decisão e que adiar não faz sentido, né? Um dia pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano ou nunca chegar. Então, lembre-se de ter esse foco no presente, de fazer, de transformar a sua vida num processo de alegria presente, de felicidade presente, fazer com que ela seja funcional, né? Com que ela realmente tenha sentido, com que as coisas no seu ambiente, com que as pessoas das suas relações tenham sentido de ser nesse momento atual em que você está vivendo. E que tudo bem se não fizer mais sentido. Desapegar-se é positivo, é saudável e eu diria que é igualmente libertador. O lixo mental. Então, agora eu vou trazer aqui alguns conceitos que ela traz para gente, de modo a sistematizar aí nesse último minuto e a gente conseguir realmente trabalhar aí e eu poder deixar uma dica prática para vocês. Conceito de lixo mental. Então, o lixo mental é tudo que sobrecarrega o nosso cérebro. Aquela conta que você não pagou, a briga que não resolveu, o medo do futuro, esse acúmulo de preocupações e indecisões que se manifestam através da matéria, nos objetos e nas coisas que a gente acaba acumulando também. Se a sua mente está cheia de lixo, os seus armários também estarão. É um ciclo vicioso. E aí ela traz o impacto da bagunça na nossa vida. O custo da bagunça é silencioso, mas é real. Ela rouba o nosso tempo. Pense em quantos minutos você perde procurando chaves. Ela rouba nossa energia. Pense na desorganização visual que causa fadiga mental. Ironicamente, ela rouba também o nosso dinheiro. Compramos coisas que já temos ou perdemos prazos importantes. Ela traz muita questão de pagar boleto atrasado, de esquecer as coisas, enfim. Então, o quanto que
a gente tem impactos que muitas vezes a gente nem percebe ou passa despercebido na nossa vida. E aí ela traz o triângulo da desordem, né? A Regina aborda o impacto da desordem em 3 níveis. No nosso corpo físico, o estresse crônico afeta a nossa saúde física. No nosso corpo mental, na mente, né? Ansiedade, dificuldade de foco e paralisação. E no nosso corpo aí espiritual, um sentimento de culpa, vergonha, peso existencial, que pode levar ao desânimo, né? Esse sentimento aí de falta de vontade de fazer as coisas. Então, organizar é, antes de tudo, um ato de autocuidado integral. Olha só, gente. Palavras da Regina. Organizar é, antes de tudo, um ato de autocuidado integral. E aí vem os vilões da acumulação, né? Por que guardamos? Primeiro, pelo apego sentimental. Achamos que ao nos livrarmos de um item, perdemos a memória. Isso não é verdade. Segundo, pelo medo do futuro, né? E se eu precisar disso? Terceiro, pela própria procrastinação, que é a mãe de toda bagunça, pois adia a tarefa mais difícil, tomar uma decisão. E o preço da indecisão pode ser muito crítico na nossa vida e nas nossas relações. Esse é o ponto crucial. A bagunça não é falta de espaço, é excesso de indecisão. Cada camisa que você não usa, cada papel que você não arquiva é uma decisão pendente. Quando você olha para a bagunça, você está vendo um monte de tarefas incompletas te encarando. É chato isso, né, gente? Mas é a realidade. E aí, então, a gente começa com as técnicas, né? Então, como resolver essa solução, Renata? Só problema, só descobrir que a bagunça é um caos na nossa vida não resolve o nosso problema. Então, vamos aqui trazer também ideias práticas e técnicas bem fáceis de serem implementadas para nos ajudar a sair desse contexto. Passo 1, análise honesta. Antes de colocar a mão na massa, Regina sugere que uma pausa para a introspecção. Então, aquela reflexão, aquela parte da análise que eu falei para vocês lá no começo. Olhe para o item e se pergunte: por que eu estou guardando isso? Se a resposta for um talvez, ou por causa de uma memória de 10 anos atrás, você identificou um bloqueio emocional. É preciso resolver essa emoção antes do objeto. Olha só como pode ser complexa a situação, né? A regra de ouro da utilidade, seja rigoroso. O item só pode ficar se ele for útil. O que quer dizer ser útil? Você usar com frequência. Não é ser útil um dia, que você vai precisar um dia. É útil hoje. Se ele for belo, te agrada esteticamente, te faz sentir bem, te faz, né, ter bons sentimentos. Ou se ela te dá uma alegria atual, hoje também, no momento. Se a função dele acabou, se a alegria é só na memória, ele deve sair. É um filtro simples e poderoso. Comece pequeno, é a regra dos 15 que ela fala no livro. Não se afogue em um projeto gigante. Ela chama da técnica de Lerch, né? A ótima dica. Ai, Sandra, você vai adorar o livro. Depois você me conta, tá? Não se afogue diante de um projeto gigante. A técnica de Lark é começar minúsculo. É um dos exemplos que ela traz nos capítulos finais lá do livro. Dedique 15 minutos por dia ou separe 15 itens para descarte. Essa consistência é a chave. A pequena vitória diária alimenta a motivação e combate a exaustão que a desorganização crônica causa. Vou correr aqui porque temos 2 minutos apenas. O dilema das duplicatas e do talvez. E o que fazer com os itens difíceis, né? A decisão imediata de doar ou vender o excesso, né? Então, duplicatas não é duplicata de carnê, não, tá, gente? É de coisas que a gente tem dobrado, tá? É a camisa igual de cores diferentes, o sapato da mesma cor ou que é parecido. Então, coisas duplicadas que a gente pode descartar. Decisão imediata de doar ou vender o excesso. Itens de talvez, né? Que talvez você possa precisar ou não. Coloque numa caixa de decisão. Se você não precisar dele em 30 dias, a resposta está clara. Livre-se dele sem culpa. Criando um sistema, não apenas uma limpeza. Organizar não é um evento de final de semana, é um hábito. Precisamos criar um sistema sustentável. Cada objeto deve ter um lugar fixo. Se você usa algo, deve ser fácil guardá-lo de volta. Se for mais difícil guardar do que deixar jogado, o sistema está errado. Algo você precisa ajudar ali na sua metodologia, no seu espaço, no seu sistema. Não está funcionando.
organizando a mente, destralhando os pensamentos. Aplique a mesma lógica dos objetos aos pensamentos. Se a preocupação não tem solução prática agora, descarte-a. Escreva e adie a análise, por exemplo. Crie um sistema de arquivo mental para resolver um problema de cada vez, evitando o multitasking cerebral. O aprendizado central, né? O grande aprendizado da Regina é que a organização é o caminho para a liberdade. Liberdade de espaço para o que realmente importa, liberdade de tempo para viver e liberdade mental para focar nos seus objetivos. O seu espaço deve ser o seu templo e não o seu fardo, deve ser o seu local de êxtase, de relaxamento e não o seu local de desgaste e de falta de vontade, né? Os benefícios imediatos, então, imagine o ganho imediato. Você vai ter maior produtividade no trabalho, porque a sua mente está mais limpa, está clara. Vai ter redução do estresse, tanto no trabalho quanto em casa. E a clareza para tomar decisões importantes na sua vida, pois você já treinou a sua musculatura mental ao se livrar do excesso. Se você sair daqui e tentar organizar a casa inteira, vai se frustrar. Então, temos um desafio aqui também que a Regina traz no livro. Aí, já com 1 minuto, estou finalizando essa live. O desafio hoje, baseado nesse livro, é: escolha uma gaveta. A gaveta da bagunça, seja do escritório, da escrivaninha, do banheiro, de algum lugar. Resolva essa micro tarefa e comece agora. Não deixe esse primeiro passo para depois. Lembre-se, descartar não significa jogar no lixo. A responsabilidade é sua. Priorize a doação se estiver em boas condições, a venda online ou a reciclagem. Faça o descarte de forma consciente, garantindo que seu excesso ajude o próximo ou o planeta, incluindo você mesmo. Desculpem o atraso, gente, passamos 2 minutos, tá? Mas acho que foi importante. Não deixe para depois, comece agora. Agradeço a sua presença. Mês que vem, primeiro domingo do mês, live do livro, teremos uma live entrevista com uma pessoa maravilhosa que vai falar pra gente sobre o passaporte para o futuro, tá bom? Durante as semanas, no mês de novembro, eu vou colocando os livros no feed para também incentivar vocês a lerem cada vez mais. Beijo grande, Sandra colocou aqui. Tenho feito isso com o e-mail, muita coisa guardada. Perfeito, Sandra. Se todo mundo começasse pelo e-mail para limpar a sua caixa de entrada, os lixos que chegam, que não valem, não servem mais para nada, já ajudaria bastante. Beijo grande, ótimo fim de domingo a todos, uma semana maravilhosa, com um mês ainda melhor, né? Finalizando aí, chegando no final desse ano, que eu espero que tenha sido um ano muito próspero e maravilhoso para você, mas ele ainda não acabou, tá? Temos 2 meses inteirinhos aí para fazer a diferença em 2025.